Saudação suprema a todos os irmãos. Somos aqui estudantes de cultura racional. Estamos hoje no momento congratulando uma festividade maravilhosa aqui na região de Osasco com os estudantes de cultura racional. Vamos bater um bate-papo falando sobre essa maravilhosa obra do livro Universo Desencanto. Aqui estamos com a TV Clique Brasil para todo o Brasil, passando essa mensagem e divulgação da cultura racional. O momento é oportuno para que toda a humanidade conheça esse livro. E aqui nós temos estudantes de cultura racional para passar um pouquinho para vocês a necessidade do porquê dessa obra dos livros Universo Desencanto para toda a família brasileira ter esse conhecimento e desenvolvimento do raciocínio. Então nós vamos começar esse trabalho com o nosso amigo e estudante José Roberto. José Roberto, o que você nos pode falar sobre a cultura racional para que a humanidade se prepare para ter essa nova mudança, essa nova fase e ter os livros Universo Desencanto para entender essa fase da natureza? Poderia nos orientar e nos explicar de forma bem simples o que é cultura racional? Sim, olá primeiramente aos telespectadores da TV Clique. Vou fazer uma breve apresentação sobre o livro Universo Desencanto, a imunização racional. Eu vou ler para vocês aqui uma sinopse e os demais companheiros vão dar continuidade, ok? Primeiramente, este conhecimento é o fruto da imunização racional e nele estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e de seus habitantes. Neste conhecimento está a revelação dos dois mundos, o elétrico e magnético ao qual habitamos e o da planície racional de onde saímos e nos deformamos como animais racionais. Por sermos um centro astrológico, é que com o tempo tínhamos que chegar à conclusão de encontrar em nós mesmos a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades. Portanto, não há necessidade de templos, sinagoga ou casa de pregações para pregar a imunização racional. Dentro dos seus lares, receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio na vida da matéria. E quando nasce a imunização racional? Em 1903, quando a energia racional chega na Terra. E o que é a imunização racional? Como ela acontece? Como ela é feita? É um foco de luz da parte racional, que a princípio não dá para ver, mas sim sentir, e com o tempo todos a verão. No simples ler e reler é o quanto basta para sentirmos. No ano de 1935, a natureza muda de fase, sai da fase do pensamento e inicia a fase do raciocínio. Mas, por a humanidade viver artificialmente, não percebeu a mudança natural da natureza. E por isso, este fato não está nos anais da história do pensador. E nessa mudança de fase da natureza é que vem o fruto da imunização racional. Universo em desencanto. A cultura natural da natureza. A cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos. Vou passar para vocês aqui algumas datas importantes da década de 30. São somente 3 datas relevantes para a cultura racional. Em 1933, Adolf Hitler é nomeado chanceler na Alemanha. E 2 meses mais tarde, seu partido nazista recebe cerca de 45% dos votos nas eleições do Reich, mostrando assim a insatisfação do povo alemão com a atual política da época. Já no ano de 1935, no Brasil aconteceram apenas alguns intentos comunistas, né? Já no ano de 1936,
Carlos Prestes e Olga Benário são presos e ela é deportada para a Alemanha. E na Espanha eclode uma guerra civil. Por que essas datas? As primeiras palavras do racional superior foram: fechem as portas da tenda espírita Francisco de Assis, não atenda mais ninguém, pois vamos entrar na Era do Fogo. Isso em 1935. Pois é, vamos observar que Hitler, em 1933, 2 anos antes, tinha sido nomeado chanceler na Alemanha, onde esse mais tarde daria início à Segunda Guerra Mundial. Já no ano de 1936, Olga e Júlio Prestes são presos e elas deportadas à Alemanha, como foi dito aqui. Agora, no livro de Olga, que foi lançado há alguns anos atrás, existe um relato, uma passagem que diz o seguinte: havia ali no Meier, Baixada Fluminense, um grupo de pessoas reunidas que supostamente eram comunistas, que não era verdade, é claro. Se tratava de pessoas que estavam ministrando os conhecimentos racionais da época, que era as obras-primas Francisco de Assis. Então os militares invadiram a tenda espírita Francisco de Assis, já encerradas suas atividades, um ano anterior, com o público, e deu no que deu. Por isso, algumas datas na história são relevantes para o entendimento de todos sobre o desfecho do início da cultura racional, que foi numa época muito conturbada. Pois bem, meus irmãos, a Era do Fogo ainda não terminou, mas em contrapartida, estamos na fase racional, que iniciou também em 1935 com a mudança de fase da natureza, saindo da fase do pensamento e iniciando a fase do raciocínio. Portanto, só depende de cada um de nós ler e reler os livros de cultura racional. É isso aí. Salve! É isso aí, pessoal. E dando prosseguimento, através da orientação aqui passada pelo nosso amigo José Roberto, então ele nos explicou aqui de forma clara sobre as mudanças de fase, entrando a parte política e a mudança, colaborando assim para a civilização da humanidade. E no terceiro milênio, estamos aqui para divulgar a vocês que nós estamos numa fase maravilhosa, onde toda a humanidade vai dar sequência da parte de civilização para o nível racional. Racional é razão, e razão é definição. Definição não tem mistério. Então, para continuar a nossa festança aqui em Osasco, TV Clique Brasil, convido o nosso irmão e amigo estudante de cultura racional, também da região de Osasco, senhor Vanderlei Victor de Moraes. É com você, senhor Vanderlei. Que maravilha estar aqui com vocês no dia de hoje, e você, telespectador, internauta, aí nos prestigiando. Os que conhecem sabem, né, que nós cumprimos com o dever de levar o bem e não olhar a quem. A exemplo das palavras aqui do nobre senhor José Roberto, que é esforçado, é dedicado, é empenhado de levar um conteúdo de informações que vai além do conhecimento da cultura racional. O senhor Edson nos passa aqui que a festividade acontece aqui em Osasco, sim. Eu sou grato por ser um osasquense, um morador da cidade, e poder contribuir com a fase da natureza. Inclusive eu dou um salve à natureza, eu dou um salve ao autor do livro Universo e Desencanto e toda a sua família, senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Eu dou um salve à verdadeira gênese da humanidade, porque se não fosse a origem da humanidade nos trazer esse conforto, essa qualidade de vida através do desenvolvimento do raciocínio, a gente não poderia estar aqui externando a todos vocês um pouquinho da paz que reina na nossa família, nos momentos que a gente tem com os nossos amigos, a família dos nossos amigos. E eles sabem, são testemunhas vivas de quem somos em atitude,
na nossa maneira de agir. Assumam esse compromisso com todos vocês que estão nos assistindo. Inclusive vai deixar um contato nosso, aqui a TV Clique Brasil. Entre em contato, adquira o livro. A gente vai estar sempre à disposição para que você tenha o acesso ao conhecimento do universo de desencanto, da cultura racional, através do livro. Porque todos que têm raciocínio têm o dever de propagar a cultura do raciocínio. E ela começa como? Ela começa, como o senhor José Roberto nos disse, um chanceler, um cônsul, um representante de um país, a Alemanha, para todo o planeta Terra e todos os países, todas as nações. Assim não poderia ser diferente. Se existe o universo e se existem outros mundos, precisamos conhecer. Então o mundo material, ele está aí à disposição nossa para que a gente conviva junto em paz. O mundo espiritual existe também. E o mundo racional. Então a gente trouxe um livro exemplar número 1 da obra básica do Universo em Desencanto. Neste livro, número 1, é o início. São 7 volumes, o curso primário. Então, você é um consulado, é um porta-voz, um representante do mundo racional, faça parte dessa família, através do desenvolvimento do raciocínio. Como todos nós aqui, como estudantes desse livro, estamos passando um pouquinho desse conteúdo que tem dentro do livro Universo Desencanto. É formado caravanas, porque livremente nas caravanas, seja ela porta em porta, seja ela parada, senhores, senhoras, crianças, eles estão lá à disposição para receber todos vocês. Na cidade de Osasco, ela se localiza na Antônia Gu, em frente à estação de trem da CPTM, quem não conhece. Venha fazer uma visita, conversa com esses amigos, os amigos do raciocínio, falem com eles. O que é a cultura racional? O que é o universo em desencanto? O que é a natureza para vocês? A formação da natureza, a formação do cosmo, do extracósmico. Por que extracósmico? Porque esse conhecimento, ele transcende o saber humano. Ele vai além do saber humano. Não é filosofia, não é mística, não é religião, não é seita, não é doutrina. E é importante dizer, não é contra nenhum conhecimento filosófico religioso. Não é contra nenhuma ciência da filosofia ou uma ciência da medicina ou qualquer ciência que você faça parte. Porque tudo é necessário, tudo é preciso para a evolução da humanidade. Então nós precisamos nos conhecer para conhecer a ciência, conhecer as religiões, conhecer as seitas, as doutrinas e a sua necessidade na vida humana. Porque nós temos que viver cada vez mais em paz conosco mesmo, e esse conhecimento eu posso afirmar. Ele te dá paz, a paz interior tanto buscada por todos nós, no conhecimento de si mesmo, através do desenvolvimento do raciocínio, havendo a fraternidade, a harmonia e a concórdia entre as pessoas, entre as nações e entre as pessoas que querem levar esse conhecimento aos 4 cantos do mundo. É cumprido o dever no dia de hoje, dentro da festividade da comemoração aqui em Osasco, com a permissão da natureza, com a permissão do mundo racional, nós estarmos aqui, passando um pouquinho do que a gente passou a saber. Não sabemos tudo não, porque o conhecimento ele compreende em 41 cursos conhecido e criado pela mente humana. E ele é ministrado o seu desenvolvimento ao ler e reler o livro. Mas qual livro? Eu torno a dizer, e não me canso em dizer, Universo em Desencanto. São aproximadamente 400 páginas. Eu não tinha hábito de leitura, nenhuma. Eu até era inimigo da leitura. Para mim ler a Bíblia era uma dificuldade. Meus pais católicos, você não vai ler a Bíblia não, menino? Eu falei, eu já estou indo para a igreja. Aí eles, como pai, amáveis, falaram, meu filho, um dia vai pegar a Bíblia. Aí eu pegava a Bíblia, lia, né? Mas eu não entendia muito direito. Quando passei a estudar o livro Universo de Desencanto, passei a entender todas as Bíblias. Por quê?
me deu ânimo para saber o que é o invisível, que é visível a todos nós, que chamamos de sobrenatural, que é natural a todos nós. Nós não somos da natureza deformada, degenerada. São leis da natureza. A lei da transformação, a lei da degeneração, a lei da compensação. E essas leis estão regendo não só a natureza, todas as vidas, visíveis e invisíveis. E quando você passa a se conhecer através do raciocínio, que é a glândula pineal, rotulada na biologia, então você começa a ativar uma visão além dos seus olhos. Adquire-se uma vidência. A vidência dos olhos é a vidência animal. Nós desenvolvemos essa vidência através do pensamento e da imaginação. Agora nós precisamos desenvolver a visão do raciocínio, a visão da origem. Nós vamos desligando naturalmente do efeito e da causa e do efeito. Porque todo efeito tem uma ação e toda ação tem uma reação. Então a gente vai ter a nossa ação como funcionário com o patrão e o patrão com o seu funcionário. O aluno com o professor e o professor com o seu aluno. O diretor com o professor e o professor com o aluno. Então está tudo interligado. Então não perca essa oportunidade. Essa data comemorativa na cidade de Osasco, ela está aí para toda a humanidade passar a se conhecer através do livro Universo Desencanto. Você pode ligar no 0800 761 7215, é uma ligação gratuita. E é bom a gente entender que esse livro não é para comércio, não é para exploração, é um preço acessível. Você vai ter esse livro dentro do seu lar e vai passar a desenvolver a razão de si mesmo e se conhecer. Porque é se conhecendo que você se torna um liberto e um libertador. A sua ação te salva. E a salvação está aí, para todos. Busque a sua ação que te salva. Busque se conhecer. Porque no conhecimento de cultura racional, nós temos várias atividades. Atividades com banda, que é um desfile cívico, social e humano. Essas pessoas se sentem gratas no seu desenvolvimento do raciocínio, estudar música e dar os acordes através do desfile da banda, para que toda a humanidade vá adquirir o seu livro Universo em Desencanto e faça o seu desenvolvimento no seu lar, no seu aconchego familiar. E esse livro, na cidade de Osasco, você passando na caravana, você pode falar assim, eu queria um marca-página comemorativo. Os estudantes, pela gratidão do seu desenvolvimento do raciocínio através da leitura e o estudo e o reestudo do conhecimento racional, eles confeccionaram um marca-página. Qualquer livro, você está na universidade, você está na escola, usa o marca-página. É um brinde nosso aqui para que você lembre que existem esses estudantes e eles estão à disposição para levar o conhecimento de todas as formas, maneira e jeito. E se o tempo permitir, eu vou poder também falar um pouquinho para vocês sobre a lei na cidade de Osasco. É a lei da Semana da Cultura Racional, que foi aprovada na Câmara Municipal, a Câmara Legislativa e a Semana da Cultura Racional. É um salve a todos vocês e muito obrigado por prestar atenção e estar nos acompanhando nessa jornada. Ok, seu Vanderlei, muito agradecido pela sua explanação. Gostaria de colocar aqui alguns pontos, porque a cultura racional é isso aí. É um bate-papo, né? Onde o ouvinte ele começa a analisar que existe um assunto diferenciado, né? Neste caso, nós estamos aqui tratando de origem. E quando se fala de origem, é tudo, né? Desde a nossa existência até o nível astrológico, né? E você colocou alguns pontos aqui importantes, falando sobre imunização racional, sobre a leitura do livro Universo Desencanto e falando sobre a lei. Então, em cima disso aí, eu gostaria de agradecer nesse momento as pessoas ligadas à organização da cidade e quero também parabenizar as pessoas envolvidas que fizeram um bom trabalho em relação à aprovação do Dia da Cultura Racional na região de Osasco. E hoje não poderia passar esse momento em branco e nós estamos aqui, uma satisfação enorme com a TV Clique Brasil, apresentando para todo o Brasil essa nossa comemoração.
Então, realmente, essa festividade é um marco aqui em Osasco. E, dando sequência, nós temos o nosso amigo Moisés Araújo, uma pessoa também que vem nos apoiando no sentido de definir, explicar, orientar, incentivar, para que você também conheça o que é cultura racional. E o seu Moisés é uma pessoa que ele vem nos orientando em relação sobre a natureza, sobre os feitos, sobre as consequências. Então nós estamos nessa fase agora de pandemia, nós estamos nessa fase de transição política, nós estamos na fase de transição planetária. Então muitos encontros e muitos desencontros. Então eu gostaria que o nosso amigo desse uma palavrinha para nós, nesse sentido do meio ambiente, da natureza e da própria evolução da cultura racional, nesse sentimento apurado para que todos se encontrem através desse livro Universo de Desencanto. Poderia nos dar uma palavrinha? Positivo, Edson. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram do seu tempo para ouvir sobre um tema cultural. Estou aqui também homenageando a data da cultura racional em Osasco e agradecendo a direção e a produção que nos dão essa oportunidade de poder falar de cultura racional. Muitas pessoas me perguntam, Edson, o que é a cultura racional? A cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. A própria ciência provou e comprovou que o ser humano tem 3 máquinas na cabeça: pensamento, imaginação e raciocínio. A imaginação foi desenvolvida na época dos primitivos selvagens, primeiro milênio. O pensamento, no início da civilização, segundo milênio. E o raciocínio, agora a partir de 1935, na fase do terceiro milênio. Para o filósofo René Descartes, a pineal é a glândula do saber, a sede da alma racional. Para Nostradamus, a antena mais fina e alta do sistema central, a nossa central elétrica, o órgão de percepção racional. Para os hindus, o centro de força, responsável pela clarividência e vidência racional. Para Deus, a máquina do raciocínio. O que muitos não sabiam é que essa máquina entraria em função a partir de 1935, com a chegada da fase racional na Terra. Em 1935, a natureza mudou de fase e o pensador perdeu o direito de viver. Por esse motivo aí está infinidade de mares liquidando a vida do pensador. Tufões, furacões, maremotos, terremotos, calor de matar, frio de matar, enchentes de ficar em casas submersas, lugares que não choviam que passaram a chover demais, doenças como câncer e o AIDS, epidemias liquidando a vida do pensador. Para se resolver os casos intrincados da vida, tem que raciocinar, para que a Terra se torne um paraíso racional. E olha que o alerta da natureza foram vários, como avistamento de corpos luminosos no firmamento, que muitos tratam e chamam de discos voadores. O Cruzeiro do Sul, indicando que um conhecimento de redenção universal nasceria na América do Sul. O alinhamento planetário, indicando todos numa linha só, a linha racional. Os profetas iluminados pelo astral superior, como o profeta São João, o profeta Nostradamus e a profeta Santa Odília, que dizia o seguinte, que depois que a humanidade passasse por todas as hecatombes que tivesse que passar, conheceria o seu verdadeiro ser, saberia de onde veio, para onde vai e qual é o seu objetivo aqui na Terra. Mas por vivermos artificialmente, não prestamos atenção na natureza. Quem vive artificialmente, vive contra si mesmo, fica desprotegido e desamparado da natureza. Então, o que vem a ser a cultura racional? A cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio através do estudo dos livros Universo em Desencanto. Um salve a todos. Muito obrigado, senhor Moisés Araújo. Obrigado, Edson. Ficou bem claro, assim, as evoluções da natureza e também é o momento oportuno falar sobre as hecatombes, não é isso? Porque nós estamos sabendo também que o nosso Brasil é considerado um país tropical, né? Um país celeiro do mundo. Está provado porque aqui a quantidade de víveres é bem superior a todos os países. Aqui se produz alimento para os irmãos do Brasil, produz alimentos para os irmãos também de fora. Então o Brasil realmente tem uma capacidade enorme. Só que, em razão aí da colocação que você falou,
muito bem colocado, das evoluções da natureza, né? Então nós, momentos atuais aí, nós estamos convivendo com algumas mudanças, e essas mudanças já estão refletindo aqui no nosso país, Brasil. Recentemente, Moisés, teve um abalo em Pernambuco, né? Um abalo no Ceará, um abalo na Bahia. Você poderia nos explicar, assim, ao telespectador, o porquê desses abalos, nesse caso, o que seria? Seria uma forma de chamar atenção? O que seria um desequilíbrio da natureza? O que seria, assim, mais viável para o entendimento do telespectador para se aliar à necessidade de pânico ou não? A natureza é uma mecânica que trabalha dentro das 7 partes. São 2 energias que comandam as 7 partes do porquê nós assim somos. Representada pelo Sol, pela Lua, pela estrela, pela água, pela terra, pelo animal e pelo vegetal. Hoje a natureza ela se encontra muito chateada com os seus feitos, devido a tanta destruição que é causada na natureza, nas suas matas, nas suas águas, nas suas terras, em tudo que ela criou. A destruição é tanta que já afeta a parte astrológica da natureza. E aqui nesse mundo que nós vivemos, nós estamos em cima de uma lei de causa e efeito. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então a natureza ela está cobrando dos seus feitos a falta de busca pelo desenvolvimento do raciocínio. Ela fez todo um trabalho para desenvolver o povo que era primitivo selvagem. Aí chegou uma época que ela eliminou quase todo o selvagem em cima da terra, deixando muito pouco para o homem lembrar que antes dele ser civilizado, ele foi um dia selvagem também. E hoje ela está liquidando quem? O civilizado, para predominar o racionalizado. Mas por a humanidade viver artificialmente, não presta atenção nas coisas, Edson. Você vê que só o coronavírus já eliminou quase 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. E vai continuar eliminando, até se achar uma cura. Só que a cura ela só vai chegar quando a natureza quiser. Porque ela é mãe, ela é dona de tudo e de todos. Quando ela quiser, ela põe na cabeça do pensador, o pensador vem com a cura. Enquanto ela não quiser, vai ficar liquidando um monte de pensadores. Mas por quê? Porque a pessoa não busca o porquê as coisas acontecem. A pessoa vê um irmão dele morrer do lado dele, foi o Edson, por exemplo, foi eu. Então ele não tem aquele sentimento que a família do Edson vai ter. Então tudo isso é uma mudança de fase da natureza para predominar a racionalização dos povos, que já foi citada aí por vários profetas, como o profeta São João, no Apocalipse, profeta Nostradamus e profeta Santo Odília. Então é mais a humanidade aí prestar atenção em tudo que foi avisado e raciocinar, porque se pensar não tem mais garantia de nada. Ok, então nesse caso, Moisés, esse bate-papo aqui, já estou começando a entender qual que seria o recado, né? O recado, pelo que nós estamos vendo aqui nesse bate-papo, seria realmente o entendimento e a compreensão dos livros Universo e Desencanto. Ou seja, a palavra já se fala, universo. O que é o universo? É tudo que compõe, seja a parte superior, na mecânica celeste, não é isso? Positivo. Seria, como você falou bem claro, é o Sol, a Lua, as estrelas, né? E aqui embaixo seria a base de sustentação, que é a terra, a água, os vegetais e os animais. Então nós estamos percebendo que dentro dessas 7 mecânicas, dessas 7 engrenagens, nessas 7 origens em relação ao progresso material e a manutenção da vida, então há uma necessidade muito forte agora para que todas as autoridades, inclusive a autoridade de Osasco, São Paulo, Brasil, outros países, firmarem então um controle de organização, de reflorestamento e de arborização. Então eu gostaria de deixar aqui uma pessoa que tem um bom conhecimento nesse sentido de arborização e reflorestamento municipal, inclusive já está trabalhando com algumas autoridades regionais aqui de Osasco, que seria a necessidade do reflorestamento. Por quê? Porque quando veio esse boom, né, pessoal, em relação ao coronavírus, me parece que ficou uma coisa muito assim, fora de entendimento e compreensão. A OMS, que é a Organização Mundial, não teve um parâmetro de posicionamento, as autoridades, os grandes líderes, e se falou em máscara, se falou assim, na parte de efeito. Agora, em relação à causa, será, seu Vanderlei Victor de Moraes, haveria uma necessidade de nível urgente, prioridade alta, o reflorestamento e a arborização? O que você poderia nos dizer em relação aos benefícios que nossas ações de 1 a 1 e somando milhões, o que poderia acontecer em benefício em relação à atmosfera?
poderíamos trazer um equilíbrio à saúde geral para todos os irmãos? Como é que seria esse processo, senhor Vanderlei Victor de Moraes, em relação à necessidade da arborização? Como podemos colaborar? Nos explique, por gentileza. Com certeza, Edson. Belíssima ilustração nos tempos atuais que a gente está vivenciando uma epidemia que acaba de se tornar uma pandemia. Então todos aí em alerta, estado de alerta. O que será no nosso dia de amanhã? Osasco, felizmente, eu posso dizer, através da cultura racional, fez o plantio de mudas de árvores no bairro da Vila Menck. Houve-se lá um evento de abertura com a banda, chamada Banda Racional Universo e Desencanto, Edson. E essa banda fez a abertura de um evento chamado Mutirão Cultural na Quebrada. E lá a gente realizou pontualmente, cada um dentro das suas posses, dentro dos seus recursos, cavar um berço, esse é o termo correto que se usa, né? Eu não sou da área especificamente, mas foi feito vários berços e lá foi colocado 35 mudas de árvore, que hoje contribui com a atmosfera da cidade de Osasco, do estado de São Paulo, do Brasil e o mundo. Por que eu falo isso? Você que está assistindo, uma árvore que você possa, de alguma forma, contribuir com a natureza, não é com seus irmãos, não. Não é com a família dos seus irmãos, é com a natureza, porque a natureza, como Moisés disse para nós nesse exato momento, ela é vida. E se a natureza é vida, ela é a dona da vida. Ela quer que a gente tenha um ar puro para respirar, oxigenar o ar tem que se tornar racional e nós temos que ter esse senso racional na arborização e no reflorestamento. E como que começa isso? Quando a gente é convidado a fazer parte de um efetivo. E nesse caso, Osasco foi contemplado. Eu fico feliz por ter feito parte desse processo. Também junto com José Roberto, teve um ano, eu não lembro agora. 2014. Em 2014, houve o reflorestamento e a arborização do Parque dos Paturis, no Parque Jandaia. Então nós temos filmagem no YouTube. Você que é como eu um pouquinho, eu sou cético, será que isso é fato? Então eu posso lhe dizer que a gente contribuiu sim no parque, lá em Carapicuíba, é uma cidade vizinha de Osasco, junto com o efetivo da cultura racional, com plantio de várias mudas. Cada um fez um berço, crianças, jovens, adultos participaram, e dessa forma a gente contribui, Edson, com o reflorestamento. Um aviso que você fez, eu me lembro muito bem, no ano passado, em 2019, na Câmara Municipal de Osasco. Tem o site da Câmara Municipal de Osasco, clica aí, você vai assistir o Edson com um pé de café na mão, relatando da necessidade de um cafezinho na manhã. Então você pode ter na varanda da sua casa, hoje o crescimento populacional está sendo através de uma estrutura vertical, você pode ter ervas na sacada da sua casa e contribuir com a natureza também. Então eu vejo dessa forma, viu, Edson? O ar vai ficar mais oxigenado, mais alcalino e mais puro para todos nós. Eu agradeço, Vanderlei, a sua participação e sua orientação. Então temos aqui alguns princípios em relação a equilíbrio. E hoje, pessoal, estamos aqui para falar de equilíbrio. E quando falamos de equilíbrio, está ligado diretamente à vida. E o José Roberto colocou aqui a história em relação para chegar aqui nessa nova fase racional. E pelo que eu percebo, as pessoas realmente elas estão atrás de algo diferente. E esse algo é um convite que você, esse telespectador, já está nascendo dentro de você. Você já está na fase de se conhecer, de se organizar, de se entender. Então, adquire o livro Universo e Desencanto e depois o José Roberto vai falar um pouquinho para você quais os benefícios que esse livro traz, de que forma eu posso desenvolver, de que forma eu posso ter esse benefício, já que sabendo que a imunização racional é algo que interessa a todos para se imunizar dos males, a energia racional. Como eu faço para adquirir esse livro e de que forma eu faço para desenvolver o raciocínio, José Roberto? Assim, após o intervalo, vamos continuar esse assunto? Sim, com certeza. Se for permitido, tranquilo.
Você quer saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Leia o livro Universo em Desencanto. Para fazer o pedido, 0800 761 7215. Biblioteca Correio. A ligação é gratuita. 0800 761 7215. Para saber mais, universoemdesencanto.com.br. Retornando novamente aqui ao assunto do bloco 1, realmente a cultura racional está em destaque, cenário universal, mundial. É um assunto que interessa a todos por desenvolver o intelecto do raciocínio, a glândula pineal. E voltando ao nosso assunto aqui, o José Roberto, eu gostaria nesse momento, você de forma bem simples, explicar ao telespectador quais os benefícios a pessoa tem ao adquirir esse livro, o que fazer, se é dentro de casa ou é dentro de casa, como faço para adquirir esse livro e como faço para desenvolver a glândula pineal ou raciocínio. Poderia nos orientar de forma simples? Sim, com certeza. Os maiores benefícios do leitor do livro Universo e Desencanto é muito simples. Saúde e sossego que a pessoa vai adquirir. Mas para que se chegue a saúde e sossego, você precisa primeiro adquirir o livro, ler, reler. O tempo ele vai fazendo com que você amadureça e busque a compreensão de quem você é, de quem é a natureza, a sua origem. E é uma coisa muito simples. Por não ser religião, seita, doutrina, filosofia, ciência e também não ser contra, ser em favor de todos, dentro de casa, do seu lar, ou no escritório, ou numa praça pública, em qualquer lugar que você estiver com o livro Universo e Desencanto, você desenvolve o seu raciocínio. Porque o raciocínio, todos têm. Todos têm a mesma natureza, que é uma natureza eletromagnética de origem racional. Então todos têm a mesma condição de desenvolver o raciocínio, não importa onde. Ah, sim, José Roberto. Então quer dizer que a grande sacada aqui ao telespectador, então realmente é adquirir o livro Universo e Desencanto. Universo e Desencanto. Dentro dos seus lares, seria isso, nesse caso? Isso, dentro dos seus lares, não precisa ir a lugar nenhum, porque não é religião, não é seita, não é doutrina, não ataca, não ofende, não humilha. Ok, no intervalo, José Roberto, você fez uma consideração muito interessante em relação às histórias lá atrás, das evoluções. Eu gostaria um pouquinho que você colocasse ao telespectador em relação à profeta Santa Odília. Poderia nos orientar de forma bem simples aí ao telespectador nesse papel fundamental? Com certeza. Santa Odília, ela é uma profeta praticamente desconhecida da humanidade. Nostradamus já é bastante conhecido, São João, né, bíblico. Santa Odília, o que acontece? Foi uma criança do século VII, na região da Alsácia. Ela nasceu cega, numa família muito pobre. E acabou sendo adotada por uma família que tinha melhores condições. E então ela cresceu no seio daquela família e por ela ter problema de visão, ser cega, acabou que indo para um convento, né, costume da época, e foi para um convento para ficar com os monges. E lá ela passou a estudar os conhecimentos bíblicos, né, que estava logo no princípio do desenvolvimento. E ela logo chamou a atenção dos papados da época, dos cardeais, por ser uma menina com muita percepção, vidência boa. E então aquela família que havia adotado ela e mandado ela para o convento, resolveu tê-la de volta. Isso ela já era mocinha, ela tinha aproximadamente uns 15, 16 anos. E o que acontece aquela família então gostaria que ela conseguisse um partido bom para casar, e ela é muito bonita, chamava muita atenção, e já estava enxergando. Só para ter um entendimento, houve um milagre na época e ela acabou voltando à visão dela. Então apareceu um rapaz de uma família querendo casar com ela, só que ela, o que ela queria? O que ela queria era os conhecimentos bíblicos, é o que ela mais gostava de fazer. Então o que ela fez? Ela fugiu, né, daquela família e voltou
para o mosteiro novamente. E uma das suas maiores profecias, que ela ficou conhecida no mundo católico, foi a profecia da Segunda Guerra Mundial, onde ela teve a visão de um anjo negro, de asas negras, né? Não negro de cor da pele, mas um anjo asa negra, que viria para fazer uma grande destruição. Ela fez a previsão dizendo o seguinte: pássaros de metais no céu, cuspindo fogo, homens com as mãos lançando fogo na palma da mão. Calcule em 660, 670, 680, bem primitivo, homens lançando fogo pelas mãos, uma coisa bastante inusitada. E aí o que ocorre? Realmente aconteceu. Em 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial, como foi falado aqui, sobre o chanceler Hitler, que iniciou aí a Era do Fogo como racional superior. Havia de 1935 para Manuel Jacinto, para que fechasse as portas, porque 2 anos antes Adolf Hitler tinha sido nomeado chanceler da Alemanha. O Reich, que era o seu partido, o partido nazista, conseguiu 45% dos votos na época. E isso fortaleceu bastante o idealismo, né, do Adolf Hitler. E aí foi o que ocorreu. Então Santa Odília, ela é um pouco desconhecida. Muitas vezes as pessoas falam, onde eu encontro? Existe um livro chamado Livro das Profecias. É muito raro. Provavelmente a pessoa vai encontrar em sebo. E existe um livro também que ele tem na sua capa os olhos e tem algumas asas nos olhos. Ele vai falar também sobre Santa Odília. É um livro muito raro, tá bom? E é isso que eu tinha para passar. Complementando aqui o Moisés, né, que ele sempre nos lembra sobre os profetas, e essa é uma parte muito importante da história. Quem não conhece Santa Odília, busque conhecer para ter um entendimento melhor sobre a própria fase racional. Ok, José Roberto. Então, assim, dando continuidade ao nosso trabalho, então isso significa que a cultura racional, o livro Universo e Desencanto, ela vem tratando do assunto da civilização da humanidade. Desde então, a preparação da humanidade desde séculos anteriores. E aqui a continuação de toda a parte da civilização da humanidade e o encontro da sua origem. Então, aqui o tema é Vamos se conhecer? E o assunto foi de grande, assim, foi assim, realmente um assunto bem legal por se tratar da origem. E eu gostaria, nesse momento, dando continuidade, porque nós estamos em bloco 1 e bloco 2. Então eu gostaria que vocês, nesse momento, cada um fizesse suas considerações em relação a esse tema maravilhoso, livro Universo em Encanto, Cultura Racional, Festividade de Osasco. Moisés, então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais por essa apresentação belíssima dos estudantes aqui, e o que você pode passar para o telespectador nesse momento. Positivo. Primeiramente, salve. Meus sinceros agradecimentos a todos que disponibilizaram do seu tempo para ouvir sobre cultura racional. Hoje nós estamos numa época de salve-se quem puder e se puder. Se você quiser resolver os seus casos intricados da vida, raciocine, porque pensando e imaginando, você não consegue mais nada. E a prova está aí, a natureza está comprovando que ninguém tem garantia de nada. É um salve-se quem puder e se puder. Como numa escola, tudo tem o início. Tem o primário, o secundário e o superior. E o início para você resolver seus casos da vida está aqui. O livro Universo em Desencanto. Um salve a todos. Muito obrigado então, Moisés, pelo seu trabalho e pela sua apresentação aqui, racional. Ficamos muito agradecidos com a sua apresentação. E agora eu gostaria também que o nosso irmão e amigo Vanderlei Moraes fizesse também suas considerações e incentivo a quem está nos assistindo aqui na TV Clique Brasil. Lembrando que a TV Clique, ela já é uma referência aqui em Osasco por se tratar de trabalhos sociais e fazer um trabalho aqui no sentido cultural. Então, agradeço o senhor Amauri também, nesse sentido, e pelas considerações e pelo excelentíssimo trabalho que vem fazendo na região de Osasco. Senhor Vanderlei, por gentileza, faz as suas considerações finais desse primeiro bloco. Foi dito uma vez na televisão que a gente participasse, né? E eu na minha casa me sentia naquela visão, né? De será que eu posso participar? Que Brasil eu quero para o futuro? Eu quero que as pessoas reconheçam e olhem o detalhe, tem que ser em 15 minutos a fala. Era restrito, horário nobre.
Então eu torno a dizer, eu gostaria que as pessoas reconhecessem que nós estamos fora do nosso estado natural. Nosso estado natural não é de morte, sofrimento e dor. Nosso estado natural é de vida eterna, é de energia pura, limpa e perfeita. E eu estou aqui na mão para relatar a vocês, nas minhas considerações, em 1986, Carlos Humberto Parro, o prefeito da época, o número da lei é 1899, se vocês puderem dar uma olhada, hoje nós temos o recurso da mídia digital. Essa lei se comemora o Dia da Cultura Racional em Osasco. E agora, em 2019, foi sancionado a Semana da Cultura Racional, através do prefeito atual, o ilustríssimo senhor Rogério Lins, número da lei 4.963, através da propositura da senhora Lúcia da Saúde e o senhor Jair Assaf. E a gente agradece muito essas autoridades no município, e que alguém aí que é estudante da cultura racional e queira também fazer o Dia da Cultura Racional, Semana da Cultura Racional, pode entrar em contato comigo. Eu estou em plena disposição para que isso aconteça na sua cidade. Salve! Muito agradecido, senhor Vanderlei, pela sua presença, pelo seu trabalho. E é isso aí, o trabalho da cultura racional é semear o bem, sem olhar a quem. E você, telespectador, preste muita atenção nessas palavras, porque a cultura racional, ela vem de uma forma somatória. É um encontro de si com si mesmo. E agora eu gostaria também, nesse bloco, para encerrar, que é a primeira fase, com o senhor José Roberto. Por gentileza, senhor José Roberto, faça suas considerações finais. Sim, claro. Primeiramente, agradecer à TV Clique, aos profissionais que se disponibilizaram para que isso acontecesse. Agradecer meus amigos aqui da mesa, ao senhor Luiz Antônio, que está nos bastidores, né, que sempre nos acompanha. Muito obrigado, senhor Mauri, né? E assim, a cultura racional, ela não é contra nada, gente. Ela é em favor de tudo e de todos, porque todos são filhos de Deus. E lembrando que numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. E a imunização racional, ela é feita por cada indivíduo que adquire o livro Universo e Desencanto e passa a adquirir todos os benefícios do equilíbrio, porque onde existe equilíbrio, existe satisfação, e todos terão a satisfação de viver bem através do raciocínio. Ok? Muito obrigado, José Roberto. Agradeço a todos os participantes aqui da Cultura Racional do primeiro bloco. E você, telespectador, continue aí na TV Clique, que vamos continuar no segundo bloco. Então agradeço a presença de todos. E uma saudação, uma satisfação muito grande estar congratulando com todos vocês. E lembrando novamente ao telespectador, cultura racional do terceiro milênio é a fase da mudança de todo o comportamento, seja o seu comportamento, seja o comportamento da natureza e seja os movimentos naturais da natureza. A natureza nós não podemos mudar e nem moldar, mas nós podemos se conhecer para se harmonizar. Convido a todos, se assim o quiser, adquire o livro Universo em Desencanto. E vamos dar continuidade então no segundo bloco. Muito obrigado e muito agradecido. Salve a todos! Você quer saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Leia o livro Universo em Desencanto. Para fazer o pedido, 0800 761 7215. Biblioteca Correio. A ligação é gratuita. 0800 761 7215. Para saber mais, universoemdesencanto.com.br. Salve a todos! E aqui nós estamos no segundo bloco para dar continuidade à cultura racional. Estamos em festividade aqui na região de Osasco, São Paulo, e tivemos o primeiro bloco com alguns estudantes.
E agora nós estamos com outros estudantes e eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, tá? E por aceitar o convite da Cultura Racional. E temos aqui a nossa amiga estudante da Cultura Racional, a Tatiane, que também faz parte de Osasco. E Tatiane, eu gostaria que você fizesse algumas observações em relação à cultura racional, porque tudo tem um princípio, tem um começo. Eu gostaria de entender um pouquinho e de saber como este livro chegou em suas mãos. Você pode nos falar, assim, para o telespectador, falar qual foi a sua trajetória até chegar ao livro? Claro. Muito obrigada. Salve a todos. Meu nome é Tatiana, sou estudante de Cultura Racional. Vou iniciar minha fala contando uma fábula que eu costumo contar para os meus alunos. Certa vez, um grupo de cientistas resolveu fazer uma experiência com um grupo de 5 macacos. Colocou 5 macacos dentro de uma jaula. Dentro dessa jaula, colocou uma escada, em cima da jaula, cachos de banana. Todo mundo sabe que macaco gosta de bananas, então já esperando que os macacos fossem subir em cima da escada para pegar as bananas, os cientistas surpreenderam os macacos com um jato de água fria, assim que o primeiro macaco tentou subir em cima da escada para pegar a banana. Passou o susto, um segundo macaco subiu em cima da escada para pegar a banana, jato de água fria nos macacos. E assim eles regrediam, ficavam assustados e não conseguiam pegar a banana. Por diversas vezes, os 5 macacos tentaram subir em cima da escada para pegar os cachos de banana e todas as vezes eram surpreendidos com cacho com jato de água gelada. E quando isso se tornou um hábito entre os macacos, né, eles entenderam que subir em cima da escada para pegar as bananas significava receber um jato de água fria, eles acabaram percebendo que aquilo era meio que um hábito. Então eles combinaram entre si que aquele macaco que fosse subir em cima da escada para que os outros recebessem um jato de água fria ia apanhar. E assim que passou um tempo, o primeiro macaco tentou subir em cima da escada para pegar a banana, apanhou dos colegas. Passou um tempo, um segundo macaco foi tentar subir em cima da escada, aquele que apanhou bateu também, e assim, por diversas vezes, cada um dos 5 macacos tentava subir em cima da escada para pegar as bananas e era recebido por porrada pelos colegas. Quando aquilo se tornou um hábito e os cientistas perceberam que eles não precisavam mais jogar água fria, porque os macacos mesmos impediam que um conseguisse subir para pegar as bananas, eles resolveram trocar a experiência. Tirou um macaco que estava no início da experiência, colocou um macaco novo que nada sabia do jato de água fria. E o macaco chegou na jaula, viu a escada, viu as bananas, foi subir em cima da escada para pegar as bananas e apanhou dos colegas. Sem entender nada, ele subiu de novo e apanhou novamente. Quando um outro colega subiu, ele também bateu. E aí, com o tempo, os cientistas foram tirando cada um dos macacos que estavam na jaula desde o início da experiência e colocando aos poucos macacos novos. E todas as vezes que o macaco subia em cima da escada para pegar a banana, apanhava e também batia. No final da experiência, ficou só 5 macacos que nada sabiam do jato de água fria. Moral da história: se fosse perguntar para um desses macacos por que subir em cima da escada significava apanhar ou bater, certamente eles responderiam: é assim porque é assim, sempre foi assim. Eu contei essa história porque por muito tempo, para mim, a religião, ela era meio que isso, né? Eu era resultado do meio em que eu estava inserida. A verdade, para mim, era o resultado do que eu tinha recebido de informação, né? Eu cresci numa família muito católica. Minha mãe era catequista, fiz catequese, fui crismada. Nasci no Brasil, que é um país que foi colonizado por Portugal, né, que impôs o catolicismo como a religião oficial. Então, nós estamos num país predominantemente cristão, católico. E, para mim, por muito tempo, essa era a verdade, né? Essa era, né, a resposta para as questões que eu tinha. Só que, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que a minha verdade era a minha verdade. E que existiam mais de 10 mil outras verdades no mundo, né? Existem mais de 10 mil religiões, que é o resultado dessa busca do ser humano em saber de onde venho, para onde vai. E aí a minha verdade passou a não me satisfazer mais. Eu quis conhecer outras verdades. Por um tempo, eu
né? Fui buscar essa verdade em outras religiões, conheci um pouco do budismo, tinha amigas que frequentavam igrejas evangélicas, frequentei alguma coisa em busca dessa, né, de algo que respondesse às questões que eu tinha. Quando eu cheguei à universidade, a coisa piorou um pouquinho mais, né? Fiz faculdade de História, que o meio acadêmico é um meio onde o ateísmo predomina, né? A existência de Deus é algo muito questionado. Então, para mim, né, esse questionamento que eu tinha, né, de onde eu vim, para onde eu vou, agora se existe a possibilidade de que Deus possa não existir, então qual é a essência da vida? Então essa minha busca, né, por respostas continuou por muito tempo, e depois de casada, o meu marido teve acesso ao livro, através de um colega nosso, estudante de cultura racional, o Vanderlei, que esteve presente no primeiro bloco. E ele estudou, no primeiro momento ele falava algumas coisas sobre cultura racional, né? A princípio eu tive um olhar assim cético em relação ao conhecimento, pelas coisas que ele falava. Num segundo momento, um olhar mais crítico em relação ao conhecimento, e num terceiro momento, um olhar mais curioso, né? Eu sempre fui muito questionadora. Então eu quis, né? Chegou um momento que não, eu quero adquirir um livro, que eu quero saber o que é isso que você está me falando, né? Hoje eu sou estudante de cultura racional há 7 anos. Encontrei aqui, né, nessa obra, a resposta para todas as perguntas que eu tinha, inclusive para as perguntas que eu nem sabia que eu tinha. É isso, muito obrigada. Ah, sim, Tatiane. Muito agradecido. E, assim, o que eu gostei aí desse nosso bate-papo, que você foi, assim, bem feliz no que você colocou, é realmente isso aí mesmo, pessoal. As pessoas, elas têm um condicionamento, mas o condicionamento não é questão própria ou não é questão da sociedade. É uma questão de conjuntos, né? Que ao longo dos anos, dos milênios de anos, que nós vem sofrendo essa melhoria. Então a gente pode colocar como lapidação, né? Então foi legal você colocar a parte religiosa, porque cultura racional não é contra religião nenhuma. O que foi interessante foi a forma que a Tatiane colocou. Ela veio dentro de uma orientação de civilização, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, a religiosidade, pessoal, ela é muito importante na vida das pessoas. Por quê? Porque todas as fases que nós aprendemos com os nossos antepassados, alguém deixou algum rastro para nos incentivar e nos orientar a questionar. Então, nesse momento, a Tatiane, ela fez essa questão. Eu sei, telespectador, que neste momento já tem uma vozinha dentro de você. Quem sou? De onde vim? Como vim? E por que vim? Por que aqui estou? Fique tranquilo. Essas perguntas têm resposta. E não está fora de você, está dentro de você. Desenvolva o seu raciocínio, conheça o universo e se entenda. O universo em desencanto, para definir com base e lógica a nossa origem, a origem do universo. Dando continuidade ao segundo bloco, temos uma pessoa aqui também maravilhosa, que é o Adão de Brito. Adão, muito agradecido pelo seu convite. Eu gostaria também que você contribuísse com o telespectador em relação ao que é o livro racional, o que é o livro de cultura racional, os benefícios. Poderia nos explicar em relação à sua experiência com o livro Universo em Desencanto? Ah, tudo bem. Primeiramente, o meu agradecimento para a direção do programa do senhor Amauri e também para minha amiga aqui, meu amigo Laudilei e o Edson. Agradeço. E o outro amigo ali também da Cultura Racional. Então, meu nome é Adão Brito, sou natural do estado de Goiás. Estou aqui em São Paulo já há 40 anos. Antes eu trabalhava na área de segurança, hoje eu estou aposentado. Estudo Cultura Racional há mais de 35 anos. Onde eu vim ter muita prova e comprovações. Vou falar também, falar sobre o novo horizonte desconhecido da população da Terra. O horizonte racional. O horizonte desconhecido da humanidade. A humanidade passou milhares de anos ou milhões desconhecido da sua verdadeira origem. Só depois de 1935 que foi fundada a Cultura Racional do senhor Manuel Jacinto Coelho, da obra Universo em Desencanto. Ele nasceu em 1903.
onde ele veio fundar a Cultura Racional no ano 1935. Então, ele trouxe a verdade da verdade, que antes não sabia. Tinha uma infinidade de verdade, mas uma verdade duvidosa. A verdade é racional. Não tem outra que possa ser paralela, competir. Então, o que eu tenho que falar para os internautas que estão em casa, procura conhecer a cultura racional, estudar o livro Universo Desencanto. E conhecer o Retiro Racional também, muito importante conhecer o Retiro Racional. Entra no site da Cultura Racional, www.culturaracional.com.br, e conhecer o Retiro. O Retiro é a Nova Jerusalém, muito falada pelos profetas. Você conhecer o Retiro Racional, lá você vai conhecer o Rio da Vida, vai conhecer o Centro Científico, a Casa dos Três Poderes, conhecer a gráfica. É um lugar muito bonito, muito bom. Então, o que eu tenho a dizer? Procura conhecer que a verdade é uma só. É a cultura racional. E isso aí que eu tenho a dizer. Eu agradeço, tá? O meu muito obrigado, tá? Ô Adão, legal. A gente já te conhece já há um bom tempo, Adão. Então você vem assiduamente fazendo essa propaganda da cultura racional, né? Para os amigos, né? Conhecidos e desconhecidos aqui da região de Osasco. E assim, o que você acha em relação à educação de uma criança? É necessário os pais já colocar a criança na orientação racional? Como é que seria isso aí para nós entender um pouquinho, Adão? Com certeza. É muito importante os pais ensinar a criança um ensino racional. Ele já cresce já desenvolvendo um raciocínio, muito importante. Porque a fase é racional. A criança já dentro do ventre da mãe já começa a comunicar com a mãe. Logo, as crianças vão nascer falando, porque a fase é racional. Então tá certo, Adão. Então quer dizer que a coisa é conhecer realmente a cultura racional e conhecer as mudanças de fase da natureza e o que a natureza tem nos preparado para toda a humanidade, sabendo que estamos em grandes transições, sejam políticas, né, a organização da sociedade como um todo. E é isso aí mesmo. Vamos agora investir nas novas gerações, as crianças, muito importante. E eu estou com o nosso amigo aqui também, Laudilei, também que é morador de Osasco. Laudilei, muito agradecido pelo convite. Tá? Estamos comemorando o Dia da Cultura Racional aqui na região de Osasco. Muito importante para nós aqui, é uma festividade grande, porque falar em cultura racional é falar da vida. E vida interessa a todos, porque todos somos viventes. Estamos atrás do equilíbrio. Eu gostaria também que você, de forma bem simples, falasse aqui aos nossos telespectadores da TV Clique Brasil em Osasco, o que seria a cultura racional, os benefícios que trazem à humanidade. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a todos aqui, a Clique Brasil, né? Conheci através do Vanderlei, uma época ele mandou para mim várias fotos tal, da Clique Brasil, muito importante, né? E cultura racional eu conheci assim na época, né? Eu nunca fui de religião, assim, né? Eu fiz a primeira comunhão e tal, morei em Jardim Beval aqui, em 87, 88, mais ou menos, né? E, assim, eu ia na igreja católica e tal, fiz a primeira comunhão e tudo, e tal. Aí vem vindo, né? Só que, para chegar até a cultura racional, foi logo quando eu morei aqui, mudei para Osasco, né? Aí eu conheci uma pessoa que ela já era estudante, né? Aí quando eu vi o primeiro volume, o livro tava mais ou menos assim, ó, numa mesinha, né? E eu vi aquele azul, assim, me despertou uma curiosidade imensa. Não sei explicar o que foi, né? Então eu vi aquilo ali, eu falei assim, nossa, que coisa linda. Sei lá, era mais que ouro, uma coisa que eu não sei explicar, né? Então eu me identifiquei com isso aí, né? Com esse livro, com essa capa. Despertou algo importante. Eu peguei assim, eu falei assim, nossa, que maravilha. Eu falei assim, ó, vou ler esse livro. Aí eu tava com a pessoa já, né, namorando com ela e tudo, né? Falou, não, pode levar pra sua casa. Eu levei o livro pra casa, só que assim, eu começava a ler, né? Aí eu li uma folha, caía pra um lado, né? Eu li outra folha, caía pro outro lado. Eu colocava embaixo do travesseiro, o livro no outro dia tava embaixo da cama, né? Então eu não conseguia me concentrar nada, não entrava nada da leitura aqui. Não compreendia nada. O pensamento parecia que, igual você pega um limão, espreme ele assim, ó. Minha cabeça ficava desse jeito.
Então eu achava que falava assim, cara, será que eu vou ficar maluco, tal, doido? Ficava a impressão, né? Porque, tipo assim, eu nunca fui de leitura, né? Eu gostava de pegar jornal assim, ver algumas coisas, né? Mas me interessei pelo livro. Mas aí foi uma luta grande. Para poder chegar a compreender, né? Para poder ter mais calma, para poder fazer a leitura, né? Porque aí você pegava o livro para ler, aí um começava a bater ali, né? Aí o outro começava a gritar. Aí um vinha no portão. Então, assim, eu ficava... Caramba, toda vez que eu pego no livro, vem várias ocupações, né? Da onde que vem essas ocupações? Então ficava as perguntas, né? Por que eu tô desse jeito assim, né? E bem antes de eu conhecer o livro, eu comecei a olhar assim, tudo começou a mudar para mim, né? Assim, eu bebia tudo, né? Então fui reduzindo tudo isso. Eu fumava, fui reduzindo, mas não foi o livro, eu já vinha me controlando. Então alguma coisa já vinha me preparando para chegar até isso. Entendeu? Aí quando eu cheguei, eu falei assim, é isso que eu quero, entendeu? E abracei isso de peito aberto, entendeu? E com muita dedicação, muito amor, né? E muito carinho. E hoje só eu que estudo em casa esse livro. E às vezes, hoje em dia, eu leio uma folhinha que equivale para muitas compreensão, né? Que é do raciocínio, né? Que fala do raciocínio, né? Tem o pensamento, a imaginação e tem o raciocínio, né? A imaginação, ela lapida muito, que é a imagem, né? Ela fica martelando. Então você começa a criar focos dentro da sua imaginação. Começa a fala isso, fala aquilo outro, né? E vem aquelas imagens. Já o pensamento é mais rápido, né? Só que quando falou em raciocínio, eu sempre gostei de parte inteligente, né? De pessoa falar em coisa inteligente, né? Eu sempre despertei curiosidade. Eu falei assim, onde que eu vou conseguir essa inteligência, né? E quando eu estou com os estudantes, eu me sinto inteligente, porque eles passam coisas boas, coisa importante, entendeu? Então é uma maravilha. Eu agradeço de novo a todos vocês, né? É um prazer, né? Estar aqui. É um domingo sem palavras, né? Gratificante. Ah, legal, Laudilei. Eu gostei da forma que você falou, porque eu acho que é interessante o telespectador. A forma que ele falou foi uma forma bem simples mesmo, em relação ao pensamento, imaginação e raciocínio. Olha para vocês verem como é a questão. No começo, a pessoa adquire um conhecimento, nesse caso o livro Universo Desencanto, começa com questionamento e começa com embaraços, onde a pessoa faz alguns embaraços, mas aí está aí, Laudilei incentivando aos amigos que estão começando, não larga o livro, tenha persistência, tenha paciência, porque um dia todos vocês vencerão, porque o raciocínio é uma máquina suprema, é a consciência. Essa consciência, ela está instalada em todos, não tem preconceito, é o pobre, é o rico, desde o mais simples ao mais evoluído, porque a força divina, ela está instalada e conectada a todos os viventes. O que depende de nós? Paciência e persistência. Um povo adiantado é um povo que tem cultura, e cultura real, verdadeira. A cultura chama racional, educação, equilíbrio, não fazer ao próximo aquilo que gostaria de que fizessem a vocês, a nós. Então, cultura racional tem um princípio básico, divino. E falando sobre parte divina, sobre cultura racional e sobre educação, então eu acho que hoje nós vamos aqui bater um papinho melhor com a Tatiane, né? Que a Tatiane é da área da educação e ela é uma pessoa formada, né, na universidade, e hoje ela é uma profissional da área da educação e ela tem as suas ferramentas de trabalho, tem as suas facilidades e acredito também, como toda profissão, tem as suas dificuldades. Então eu gostaria, Tatiane, em relação à educação, que a gente sabe que nós temos as normas, né, educacional do nosso país, o currículo, como fazer, como, enfim, que parte do governo. Agora eu gostaria de, assim, de forma bem simples, pelo seu conhecimento que você tem e pela sua vivência, você acha interessante alguém no nível de tomador de decisão da área da educação dar um pouquinho de visibilidade à cultura racional para também entrar no currículo escolar, no sentido de orientação e equilíbrio? Conta um pouquinho para nós aí. É interessante inserir a educação racional nas escolas? Com certeza, né? De fundamental importância, né? A cultura racional dentro das escolas. Eu que estou ali diariamente no chão da escola, a gente percebe o quanto que, né, as consequências da falência do pensamento, que fazem com que as pessoas cada vez andem mais aceleradas, sem entender o porquê das coisas, e a vida passa a ser cada vez
ter menos importância, né? Os valores estão se perdendo. E a cultura racional é um conhecimento tão amplo, como você bem pontuou, Edson. Não é uma questão de religião, né? Todas as religiões são extremamente importantes, tiveram sua extrema importância e mantêm a sua extrema importância. A cultura racional, ela não é contra nada nem contra ninguém, pelo contrário, ele é a favor de tudo e a favor de todos. E a sua implementação dentro das escolas, ela é fundamental para a busca do equilíbrio dessa fase que nós estamos passando, né? A violência está cada vez mais presente nas escolas, nos lares, nas famílias, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia e que tem mexido demais com o psicológico das pessoas. A gente está vivendo um momento de desequilíbrio tremendo, né? Estamos em meio a uma pandemia, a gente está vendo diariamente, né, como as pessoas estão agindo contra si mesmo, né? Se expondo nas ruas, sem paciência, sem equilíbrio, e com certeza a cultura racional é o ponto equilibrador de tudo isso, né? Ela vai trazer, né, para todo mundo, independente de religião, independente de crença, assim como foi importante para mim, que busquei por muitos anos nas religiões que tiveram extrema importância para minha formação, me preparou para que quando eu tivesse acesso a esse conhecimento, eu entendesse o que ele quer passar para mim e para toda a humanidade. Então, com certeza, em breve, eu acredito que a cultura racional estará dentro das escolas. Aos poucos, ela acaba chegando, né, através de nós estudantes, né? Eu, nas minhas aulas, procuro sempre falar de cultura racional, mesmo que indiretamente, porque é um assunto que está dentro da ciência, né? Está dentro das religiosidades, então é um conhecimento que faz parte do nosso dia a dia, e a gente acaba passando valores, né? Colocando aquela sementinha nos alunos de forma indireta, né? Para que ele passe a se questionar, né? Eu, como professora de história, por exemplo, eu acho de extrema importância a gente entender o porquê, a origem das coisas, não só a origem, né, baseada nas religiões, que foi o que sempre, por muito tempo me motivou a buscar algo que me preenchesse, mas, né, o porquê das coisas, e a gente não aceitar as coisas como elas são, simplesmente como ela é nos passada, como os macacos fizeram, né? É assim porque é assim, mas buscar entender a origem, e as respostas estão aqui, gente. Tatiane, eu fiquei muito assim agradecido até pela sua resposta que você deu, porque é uma simplicidade tão grande que a vibração é fantástica. Cultura do raciocínio, né? Universo em desencanto. Então nós temos aqui a trajetória da humanidade, estamos falando de uma educação e de um molde, de uma renovação e de uma transformação, porque tudo na natureza ela entra em transformação, seja ela os meios políticos, religiosos, tecnológicos, filosóficos e extraculturais, né? Então a cultura racional ela vem dentro dessa base da mudança. E essa mudança, então, está bem clara aqui através do bate-papo, que é o alinhamento, né? O que seria o alinhamento? O alinhamento seria as nossas gerações do passado, vieram o progresso de veteranas eras, né? Colaborando, passando cada fase, cada época, em relação à estrutura organizacional na sociedade. E agora, em 35, teve uma grande mudança da natureza, e aqui na TV Clique, estamos falando para vocês dessa mudança. E essa mudança, o convite já está sendo feito. Ele está sendo feito dentro de você. Procura se conhecer, se entender. Porque cada vez mais o ser humano busca espaço. E a fase é espacial. O espaço é para cima, voltado para a origem. E aqui nós temos todo o histórico da revelação da humanidade em relação a todo o progresso material. Seja a saída da origem e seja a base terrena. Então, através das transformações, criaram mundos, e esse mundo chegou na parte terrena. E a parte terrena houve suas culturas, as suas culturas básicas para se organizar dentro de uma linha racional. Então, através das fases que passamos, Tatiane, é bem claro todo o histórico que a humanidade passou, desde o homem das cavernas aos dias atuais. Os homens das cavernas, eles tinham um progresso. Qual era o progresso? Ficava dentro da caverna, tinham que se alimentar, procurar alimento,
Mas neste momento eles tinham um grande perigo, que eram os animais, né? Então esses animais eram o terror deles, né? Então era sobrevivência e tinha que brigar com os animais para sobreviver. E foi se passando. Veio os índios, cada um com a sua tribo, cada um com a sua origem, cada um com o seu desenvolvimento, sua organização, até chegar o homem rural. O homem rural foi um nível de quê? De entender e compreender como o alimento poderia chegar em suas mesas, que seria o quê? Seria conhecer a natureza e seria também conhecer a cultura da terra, né? Que é plantar a semente, que é para ter esse benefício. É isso aí. E chegamos na fase do homem civilizado. O que seria o homem civilizado? Seria, nesse momento, o homem que chegou ao nível de entendimento que, pegando os recursos brutos da natureza e transformando, né? Essas transformações vêm para nós como bens e serviços, seja a nossa casa, seja o nosso carro, seja nosso bem material. Então foi isso aí. Só que como a natureza ela trabalha em ciclo, tudo que tem princípio tem fim. Encerrou-se o ciclo do pensador. Então, por encerrar o ciclo do pensador, a natureza não alimenta mais o pensamento do ser vivente pensador. A natureza então mudou para a fase racional. O que seria a fase racional? É o curso completo, saber todo o histórico, toda a odisseia, de onde veio, como veio e por que veio, para onde vai e como vai. Dentro dessa descida de origem, ficamos com a patente chamada raciocínio, que é a semente de vida eterna. Ao desenvolver o conhecimento racional através do livro Universo e Desencanto, a energia racional faz com que o homem se desliga à variação do campo astrológico, pensamento variante, pensamento errante, pensamento desequilibrado, formando até grandes tecnologias e inventos para a destruição da própria espécie humana, que chama pensamento. O mesmo pensamento que fala sobre o amor, o mesmo pensamento que definiu no Aurélio, que seria o que é o amor, que é o bem em comum ao próximo, é o mesmo que fez o cálculo da engenharia atômica. Foi pensando, imaginando que se desenvolveu a bomba atômica para liquidar o próprio pensador. Então foi o progresso do regresso. A natureza está dando um basta. Ela está em fase de liquidação e de organização na Terra. Porque aqui existe um dono. E o dono não iria jamais se permitir que aqui no planeta Terra terminasse em fogo. Inclusive já se fala até que a bomba atômica foi desativada, provando e comprovando que essa força maior já está reconstituindo todas as vidas, todas as sementes. Através desse livro, desliga desse pensamento variante e liga na origem. A origem traz o equilíbrio, traz o sossego e a paz. Adquire o livro Universo de Encanto e você vai saber o porquê desse encanto. E uma saudação a todos. E aqui nesse bloco eu gostaria que as pessoas aqui fizessem uma consideração final, porque essa cultura ela tem o interesse e o objetivo de levar ao seu lar aquilo que você quer saber. Quem sou, de onde vim, como vim, por que vim e para onde vou. Cultura racional dos livros Universo e Desencanto. Todos dentro de seus lares serão orientados. Tudo o que é necessário para o equilíbrio. Vida temos, aparentemente. Por isso que é uma chama que se acende e se apaga. Cultura racional. Você não morre, você muda de terreno para nível eterno. Então se conheça e vai entender as leis que regem a natureza. Então muito bem, levando em consideração aqui o nosso amigo Laudilei, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação à cultura racional. O que você acha, seu telespectador, é necessário buscar, se entender, se compreender? O que você acha? Sim, não, o telespectador tem que se compreender, tem que buscar algo, tem que ir atrás, né? Tem que despertar a curiosidade, né, em si, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo, tem um porquê, né? Qual a causa da nossa existência? Não existe efeito sem causa, nós estamos aqui por um motivo. Qual o motivo? Nós estamos aqui porque saímos de uma parte, entendeu? Entramos numa parte que não estava pronto para entrar em progresso, fomos progredindo, entendeu? E aí fomos perdendo essas virtudes. Então nós temos virtudes no sol, na lua, nas estrelas, isso o conhecimento explica, entendeu? E tem mais 4 embaixo: água, terra, animais e vegetais. Então por nós sermos corpos de energia, que saímos da nossa parte pura, limpa e perfeita e demos consequência a essa matéria orgânica, temos que desenvolver o raciocínio que o nosso irmão falou.
Desenvolver para poder o quê? Para poder saber o porquê estamos aqui, qual a nossa causa, entendeu? Por que eu dependo da água? Por que eu dependo do animal? Por que eu mato o animal para poder comer? Então tudo tem um porquê. E nós temos que ir atrás disso, de nós mesmos. Porque cada um tem as suas particularidades, tem os seus deveres aqui. Então nós somos corpos de energia cósmica, por limpo e perfeito, que demos consequências. Nós perdemos essas virtudes. Você estudando o livro Universo em Desencanto, você começa a resgatar elas. A resgatar como? Nós temos uma partícula, que é uma antena, que se liga ao seu estado natural, que é de racional, puro, limpo, perfeito. Você estudando o livro, essas virtudes começam a completar. Eu vou saber antes de ser só o que era, através dessa energia. Não a energia do pensamento, da imaginação, mas a energia suprema, do seu estado natural. Antes de ser lua, o que era? Então, a parte racional, a centelha de vida, interliga com o nosso habitante, que saiu da nossa origem, e faz essa interligação com nós. Então nós vamos saber quem somos, entendeu? E não é para ser melhor que o outro que está aqui. Nós estamos aqui para dar um alerta, para alertar vocês, passarem a se conhecer, desenvolvendo um raciocínio. O livro Universo em Desencanto. Tem as caravanas racionais, tem a banda de cultura racional, que sai na rua, de porta em porta. Tem os colaboradores que saem de porta em porta, divulgando, entregando folhetinho. Então quando você pegar um folheto de cultura racional, quando você vê um livro, um anúncio, pode perguntar. A gente está ali para poder responder, para poder levar esse ela a você. Porque a gente se preocupa com vocês. Tem que passar a se conhecer. Porque do jeito que está o mundo aí, falência física, moral, financeira, as guerras, a destruição, qual a causa disso? Somos nós mesmos, pelo livre-arbítrio e a expansão da vontade que o pensamento dá. O pensamento vai viajar. Ele não avisa ao pensador que ele vai ser destruído. Ele vai lá e destrói. Por quê? Porque o pensamento foi uma preparação. Entendeu? Para essa ligação. O raciocínio é amigo, é o seu companheiro. Ele vai te avisar, ele vai te tirar você dessa, vai livrar você, vai colocar você no eixo, na linha certa, através do estudo e da compreensão, porque é um estudo que ele vai definir, entendeu? Desenvolve 68 cursos, né? E tem mais 28, né? 28, que é do outra dimensão, que é de outro conhecimento. Não é daqui desse mundo. E aí você vai compreender, você vai saber quem você é, de onde você veio, para onde você veio, como vai. Então tem que desenvolver o raciocínio. Não? Sim, Laudilei, eu agradeço a sua colocação. Foi até legal essa forma que você abordou, né? Em relação a essa facilidade que você está falando, né? Inclusive falou dos cursos, né? Isso. A você, meu amigo, que estuda os conhecimentos, você que busca o saber, é bem claro o que o Laudilei falou. Dentro da cultura racional, existe 41 cursos que você já desenvolve pela mente humana, né, Laudilei? Desculpa aí. Isso, não, é isso mesmo. E aí você colocou de forma bem assim clara que dentro da cultura racional, em forma inédita, também vai desenvolver os 28 cursos, não é isso? Isso, com certeza. E esses 28 cursos, quem vai excitar esse órgão chamado glândula pineal seria então a energia racional. Isso. Então aí vem a consciência que nós, estudantes da parte primária, dentro das escolas públicas, aprendemos o quê? Que o homem tem uma capacidade. Só que essa capacidade, ela ficou embrionada por milênios de anos. E agora está sendo levantada, germinada, está sendo excitada, e a energia racional. Nesse caso, o Adão, nós estamos falando, é até bacana em relação à energia racional. E aí, nesse caso, como é que a gente excita esse campo de energia, que é a glândula pineal, para o telespectador saber? A gente tem um lugar de casa de pregação, tem um templo, tem uma sinagoga. Como é que aí o telespectador ele pode ter esse benefício da energia racional? Os estudantes, quando passam a estudar o livro da cultura racional, não precisa de casa de pregações, nem templo, nem sinagoga. Dentro do seu próprio lar, ele é orientado. É orientado através das transmissões para o nosso raciocínio, né? Vem de cima, ele é orientado. E também eu posso dizer para eles, o livro é tudo de bom. É uma fonte de água viva. Essa fonte de água viva é a energia racional. Entendeu? Então não perca tempo. Quem quiser contar com uma corrente poderosa, procura estudar o livro Universo em Desencanto. Ô Adão, muito agradecido aí pela sua participação, tá? Congratulando nós, essa festa maravilhosa, a festa do Dia da Cultura Racional em Osasco. E aqui estamos
com a TV Clique Brasil, aqui na região de Osasco, que tem muito feito pelo trabalho social também, porque a gente sabemos que todas as pessoas que estão ligadas na mudança já estão procurando meios e formas de colaborar. Então é isso aí. Eu agradeço ao Amauri, né, por nos dar um apoio aí à cultura racional, à divulgação, à propagação da TV Clique. Muito agradecido mesmo por essa festa, Dia da Cultura Racional em Osasco. E aí também, assim, dando continuidade às considerações finais, para terminar mesmo assim, Tatiane, agora eu gostaria que você fosse breve em relação quais os benefícios que a pessoa tem ao iniciar esse livro. Olha, ele traz um equilíbrio muito importante para a nossa formação, né? Eu, quando tive acesso ao livro, estava num momento de muitos questionamentos, né? Eu tinha muitas dúvidas e sem perceber, né? Porque as mudanças elas acontecem na nossa vida de uma forma natural, né? Da mesma forma que a gente cresce sem perceber que está crescendo, sem sentir que estamos crescendo, a gente vai desenvolvendo o raciocínio através da leitura e releitura da obra, e as coisas vão mudando de forma natural na nossa vida, né? As coisas vão se equilibrando de forma natural. Então as dúvidas, os questionamentos que eu tinha, que me intrigavam, foram se acalmando. A minha vida pessoal foi se equilibrando, a minha vida financeira foi se equilibrando, né? Sem eu perceber. E eu tive acesso, né, a relatos, coisas que acontecem na minha vida e que aconteceram na vida de muitos estudantes, e a gente está sempre vivenciando isso, né, que a cultura racional ela nos prova, né, com base, com lógica, com provas e comprovações, o porquê das coisas, né, de forma simples e natural. Então, eu poderia passar horas falando sobre os benefícios da obra, mas eu acho que não há a melhor forma de ter acesso a esses benefícios, além do que ter acesso a ele, né? Então, desenvolvo o raciocínio. Pessoal, muito agradecido pelo trabalho, por essa festividade de Osasco. Agradeço a todos aqueles que colaboraram diretamente ou indiretamente para que esse evento pudesse acontecer e chegar até o seu lar. Cultura Racional, ela está nos 4 cantos do mundo. Você quer saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Leia o livro Universo em Desencanto. Para fazer o pedido, 0800 761 7215. Biblioteca Correio. A ligação é gratuita. 0800 761 7215. Para saber mais, universoemdesencanto.com.br.